Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio, sou criador deste canal conversando sobre educação financeira. Primeiramente, gostaria de pedir a gentileza a vocês de se inscrever aqui no canal, pois isso ajuda bastante, este canal. Depois, ativar o sininho, pois assim o YouTube sempre vai lhe notificar quando o vídeo novo aqui for postado, ok? Aguardo. Então tá, pessoal, feito isso, vamos então ao assunto de hoje. Nesse vídeo no caso, reserva de emergência. Bom, mas o que é e como funciona? Bom, reserva de emergência, como o nome diz, é para emergência, né? Algum evento não planejado, algum acidente, uma cirurgia, daqui a pouco ali comprar algum remédio que precisou de última hora, ou seja, algum evento que não estava nos planos. Detalhe, emergência não é comprar roupa para ir numa festa que surgiu de última hora. Não é isso não. Para caso sério mesmo, tá? Bom, outro ponto. Quais são as características desse tipo de investimento para esse fim? Bom, ele precisa ter liquidez e liquidez diária. Alta liquidez, no caso, né? Mas o que vem a ser liquidez? A liquidez é o prazo entre você aplicar o valor no investimento e ter a possibilidade de resgatar total ou parcialmente ele, né, quando for necessário. A liquidez nesse tipo de investimento tem que ser pelo menos diária. Assim, né, você pode aplicar o dinheiro num dia e, se for o caso, resgatar no outro, visto que muitos títulos eles têm uma liquidez às vezes com mais de um ano, né? Então precisa ter uma alta liquidez. A rentabilidade desse investimento, ela por ser de alta liquidez, geralmente não é alta, né? Ela é baixa. Mas se for aplicar, né, que seja em algo de pelo menos 100% do CDI. CDI, né, para quem não sabe, tem um vídeo que eu já gravei sobre esse assunto e deixarei inclusive o link deste vídeo aqui na descrição, deste atual aqui, para que você possa saber o que é o CDI. Muito bem. E por que 100% do CDI? O que acontece, pessoal? O CDI, ele acompanha a taxa Selic, né? Então, esse 100% é 100% Selic. Hoje a Selic está em 4,25, então 100% seria isso também, né? Claro que com algumas diferenças, porque como eu expliquei naquele vídeo anterior, né, a Selic Over que remunera o tesouro, o CDB, né? Então é 4,15%, pequena diferença. No vídeo ali, que vai estar na descrição, eu diferencio a Selic Meta da Selic Over, tá? Tá. Então assim, pessoal, que tipo de título eu posso investir? Você pode investir, né? As pessoas podem investir nesse tipo de caso. Existem três títulos, na realidade são dois. O terceiro, eu vou explicar por que eu não considero ele como reserva de emergência. Primeiro deles, CDB, Certificado de Depósito Bancário. É igual a poupança, né? Você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta para terceiros. O sistema é o mesmo, tá? Mas claro que o CDB, né, com uma maior rentabilidade. Detalhe, esse tipo que eu estou falando, a 100% CDI, pelo menos, você não vai encontrar em grandes bancos. Somente em bancos médios, pequenos ou digitais. Bancos médios e pequenos somente se encontram através de corretora de valores, tá? Ou os digitais, né, que tem Banco Inter, Nubank, C6 e outros bancos, tá? Nesse tipo de aplicação, você pode, por exemplo, aplicar na segunda-feira e resgatar na terça, né?
para liquidez diária. Alguns pontos negativos sobre esse tipo de título, tá, pessoal? Incide imposto de renda, tá? Incide imposto de renda, mas apenas sobre o lucro, não sobre o total, sobre o lucro. Este imposto de renda, ele é regressivo. Como assim? Até 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. De 6 meses a 1 ano, cai para 20%. De 1 a 2 anos, cai para 17,5%. E acima de 2 anos, cai para 15%. Tá? Além, claro, nos 30 primeiros dias da aplicação, incide também o IOF, que também é regressivo, de 99% no dia 1 até 0 no 30º dia. Tá? Mas uma dica, e agora que vem o porquê que eu não considero a poupança como reserva de emergência. Porque no final do 30º dia, tá? Quando chegar lá no último dia, a rentabilidade do CDB, mesmo com a tributação, que inclusive é retirada na fonte assim que você resgata, né? Ou seja, você não vai ter que preencher guia de DARF nenhuma, porque o próprio banco ele retém, né, para pagar para o governo. Ao final do mês, a remuneração que você vai ter, né, pelo valor aplicado vai ser maior do que a poupança, tá? Vai ser maior. Tá, esse é o CDB. Outro título muito aconselhável nesse momento também é o Tesouro Selic, um título público, tá? Neste caso, a garantia ela é dada pelo governo federal, porque você investe no Tesouro, né, Tesouro Nacional. As características dele, quanto à tributação, são iguais à do CDB. Tá? A única diferença em questão de taxas que o Tesouro tem a mais, né, é em relação à taxa da B3, que é a Bolsa de Valores, que custodia, né, o seu título. Essa taxa ela está hoje em 0,25% ao ano. Tá? E outra característica também com essa taxa, né, dela é que ela é cobrada sobre o total, aplicação mais rendimento, já que os demais tributos e imposto de renda, né, e o IOF são cobrados sobre a rentabilidade. No caso do Tesouro Selic, tá? O prazo é um pouquinho diferente. Também é resgatável a qualquer momento, né, em dias úteis, assim como o CDB. Só que no caso do Tesouro Selic, não é de um dia para o outro. Você resgata o título, né? E geralmente leva um dia útil para o valor cair na sua conta. Tá? Então, é um dia, né, que leva a mais. Tá, pessoal? Porque geralmente o CDB pediu o resgate e cai na nossa conta. Tesouro Selic leva um pouquinho mais. Um dia. Valores. CDB, de forma geral, é em torno de R$ 100, o mínimo de aplicação. No Tesouro Selic, está em torno de R$ 106, mais ou menos, o mínimo. Porque todo dia ele aumenta um pouquinho, alguns centavos por dia, às vezes 1 ou 2 centavos. Agora é que vem o pulo do gato, né? Porque eu sei que boa parte do povo não tem condições de mensalmente aplicar valores assim de 100, 106, R$ 107. E efetivamente é complicado isso, eu entendo isso. Para isto, eu sempre aconselho o seguinte, para quem eu comento sobre educação financeira. Antes de mais nada, desculpe pelo vídeo longo, tá, pessoal? É um pouco longo, mas é necessária a explicação. Eu sempre aconselho a pôr na poupança.
tá? Eu sei que poupança não paga praticamente nada, né? É o pior investimento possível e imaginável que se tem no Brasil hoje. Até o Tesouro Selic, que é o pior investimento para quem está investindo, ele rende mais que poupança, né? Mas por que a poupança? Porque a poupança não tem valor mínimo. Com R$ 1 você já pode aplicar. Então, o que eu aconselho sempre a você? Vá aplicando na poupança, tá? Porque apesar de ela perder até para a inflação, né? Ela vai render um pouquinho. Quando somar o valor para aplicação de CDB de liquidez diária 100% CDI ou Tesouro, joga para o Tesouro ou para o CDB. Porque é muito melhor aplicar na poupança nesse caso do que deixar o dinheiro no cofrinho parado, né? Ele vai perder mais valor ainda de mercado do que se estivesse na poupança. Então, assim, pessoal, tem pouco dinheiro que sobra, põe na poupança até fechar o valor e depois bota na aplicação Tesouro, Selic, né? Ou CDB de liquidez diária. A poupança, né? Ela tem como única vantagem hoje, se bem que não sei se é bem vantagem isso, a questão da isenção do imposto de renda. Mas tendo em vista a rentabilidade maior do CDB e do Tesouro Selic, a vantagem que a poupança tinha desaparece, né? Porque detalhe, a vantagem do CDB e do Tesouro, né, já é descontado os tributos, né? Pois é. Então, pessoal, fica a dica, né? Teremos mais vídeos comentando sobre esse assunto CDB, porque existem vários tipos de CDB, né? Tem o pré-fixado, tem também o CDB híbrido, assim como o Tesouro, né? Também tem outros tipos de Tesouro direto, né? Que o Tesouro direto, na verdade, é o gênero, né? E o Selic é uma espécie dele. Vou comentar sobre os mais diversos títulos aqui no canal, né? Mas fica essa dica para vocês. E se gostaram então do vídeo, né, acharam interessante, reforço o pedido, se inscreva no canal, ative o sininho, né? E mais importante, compartilhe com seus amigos, vizinhos, parentes, para que mais gente tenha essa informação, tá pessoal? Até mais!